Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num dos eventos mais eh, transformadores e talvez até um pouco mal compreendidos do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Exato. A gente tem aqui em mãos um material bem interessante que consegue condensar esse conflito gigantesco nos seus pontos mais essenciais. E a nossa missão aqui é desempacotar isso, sabe? Entender as causas, o desenrolar e principalmente as consequências, que, bom, ecoam até hoje. Uhum. Para começar, eu acho que a melhor imagem é aquela que o material sugere. Uma grande briga de escola que saiu completamente do controle e, de repente, incendiou o pátio inteiro. Essa imagem da briga é ótima. É um bom ponto de partida porque captura essa sensação de que as coisas escalaram muito, muito rápido. Pois é. Mas o que é fascinante nesse período é que antes da primeira troca de socos, digamos assim, já existia um clima. A Europa do início do século XX, ela não estava em paz. Estava, sei lá, numa espécie de trégua muito tensa. Certo. Era um verdadeiro barril de pólvora, de rivalidades antigas, novas ambições, desconfiança, uma paranoia entre as grandes potências. Tava todo mundo se olhando de lado, medindo força, sabe? O ar estava pesado. Certo, então vamos desembrulhar esse clima. O nosso resumo descreve a situação de uma forma bem direta. Fala que os países queriam mais terras, outros queriam, mostrar poder, e para isso começaram a se formar grupos. As famosas panelinhas, né? As alianças militares. Exatamente. De um lado, a Tríplice Entente, com França, Inglaterra e Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Mas uma coisa que me chamou a atenção de cara foi a menção de que a Itália, mais tarde, trocou de lado. Sim. Isso me parece meio estranho, sabe? Quer dizer que essas alianças não eram tão ideológicas assim. Era mais uma questão de conveniência? Você tocou no ponto neurálgico da coisa. Exatamente isso. Essas alianças não eram baseadas em valores comuns, mas em puro pragmatismo e principalmente em medo. Medo. Eram pactos de segurança. A lógica era: se você me atacar, os meus amigos poderosos vão te atacar de volta. O problema é que todos os lados estavam usando a mesmíssima lógica. Entendi. Então, o que foi criado na prática não foi um sistema de segurança, mas sim um mecanismo de escalada automática. Uma armadilha, na verdade. Cada nação, ao assinar esses tratados, meio que abriu mão de decidir se entrava numa guerra ou não. O destino de todo mundo ficou amarrado. Nossa, isso é pesado. Então essa rede de segurança era, na verdade, uma teia de aranha. Cada um preso ao movimento do outro. Perfeito, é uma teia de aranha. E a troca de lado da Itália só confirma o quão frágeis e oportunistas eram esses acordos, né? Não era sobre lealdade, era sobre qual lado parecia mais vantajoso na hora H. Exatamente. A Itália, por exemplo, tinha suas próprias disputas de território com o Império Austro-Húngaro, que é um aliado dela. Certo. Quando a guerra começou, eles fizeram as contas e viram que poderiam ganhar mais se juntassem à Entente, que prometeu os territórios que eles queriam. Isso revela a natureza do jogo, um cálculo frio de poder disfarçado de segurança mútua. Então, a Europa é esse barril de pólvora com todos esses gatilhos automáticos espalhados. Mas, bom, um barril de pólvora pode ficar ali guardado por anos, né? O que de fato acendeu o pavio? Uhum. O material aponta para o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, lá em Sarajevo, em 1914. Mas, sendo sincero, um único assassinato realmente causa uma guerra mundial? Parece desproporcional. É uma pergunta excelente. Fica a impressão de que foi só a desculpa que todo mundo estava esperando. É justo dizer isso? É justo, mas a resposta está no meio termo. Não foi a causa, mas foi o catalisador perfeito. Assassinatos políticos, infelizmente, aconteciam. Certo. Mas esse foi diferente por causa de quem foi morto, onde foi morto e, o mais importante, pelo momento em que aconteceu. Francisco Ferdinando era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele foi morto em Sarajevo, uma região que estava sob domínio austríaco, mas que muitos sérvios consideravam parte de uma grande Sérvia. E o assassino? Era um nacionalista sérvio. Para a Áustria-Hungria, aquilo foi a gota d'água.
foi a oportunidade ideal para resolver de vez o que eles viam como a ameaça sérvia. E aí que as alianças entram em cena e transformam a crise local num incêndio global. Precisamente. A Áustria-Hungria não ia agir sem o apoio da Alemanha. E a Alemanha deu a eles o que a gente conhece como cheque em branco. Apoio incondicional, não importava o que fizessem. Nossa, que erro de cálculo. Fatal. Com essa garantia, a Áustria-Hungria mandou um ultimato para a Sérvia com termos impossíveis de aceitar. Aí, do outro lado, a Rússia, que se via como protetora dos povos eslavos, começou a mobilizar o exército. E aí os dominós começam a cair. Exatamente como o sistema foi desenhado para fazer. A Alemanha declara guerra à Rússia e à sua aliada, a França. Para atacar a França, a Alemanha invade a Bélgica, que era neutra. E quem garantia a neutralidade da Bélgica era a Inglaterra, que aí declara guerra à Alemanha. Em 5 semanas, uma briga nos Balcãs virou uma guerra europeia. Então as alianças são ativadas e a Europa mergulha na guerra. Mas a impressão que o nosso material passa é que ninguém sabia no que estava se metendo. A expectativa era de uma guerra rápida, né? Totalmente. Talvez alguns meses, como as guerras do século anterior. Mas a realidade do campo de batalha foi um choque brutal, certo? Um choque absoluto. A frase que todo mundo falava na época era: os rapazes estarão em casa para o Natal. Ninguém previu o tipo de carnificina industrial que estava por vir. E isso nos leva à imagem mais icônica da Primeira Guerra: as trincheiras. Que não eram parte do plano. De jeito nenhum, foram uma consequência desesperada de um problema terrível. O material descreve as trincheiras de forma bem gráfica. Buracos cheios de lama, frio e ratos. É uma imagem de sofrimento e estagnação. Dá a sensação de que a guerra parou de se mover e começou a apodrecer no lugar. E apodreceu por 4 longos anos. As trincheiras se estendiam por mais de 700 quilômetros, da costa da Bélgica até a Suíça. A vida ali era um pesadelo de tédio, medo, miséria. A umidade constante causava doenças como pé de trincheira, que apodrecia a carne dos soldados. Ratos enormes, do tamanho de gatos, se alimentavam dos mortos, e o perigo era constante: franco-atiradores, artilharia. O espaço entre as trincheiras, a terra de ninguém, virou o lugar mais mortal do planeta. E o que criou esse impasse terrível, pelo que entendi, foi a tecnologia. Quando a gente olha para as armas dessa guerra, metralhadoras, artilharia pesada, gás venenoso, fica claro que a tecnologia estava muito à frente da estratégia. Esse é o ponto crucial. A tragédia da Primeira Guerra foi essa. As nações entraram nela com a mentalidade do século XIX, de cargas de cavalaria, mas armadas com máquinas de matar do século XX. Que combinação terrível. O conflito inteiro foi definido por essa incompatibilidade catastrófica. Um general ordenava um ataque e os soldados tinham que avançar a pé em campo aberto contra ninhos de metralhadoras que disparavam 600 tiros por minuto. Era um massacre previsível. As trincheiras foram a única resposta possível. Se você não pode avançar, você se enterra. Então a guerra virou uma disputa de quem aguentava perder mais, uma guerra de atrito. Exatamente isso. Batalhas como a do Somme ou de Verdun não tinham um grande objetivo de conquista. O objetivo era sangrar o inimigo até secar. No primeiro dia da Batalha do Somme, o exército britânico teve quase 60 mil baixas. É um número que a gente nem consegue imaginar direito. É assustador. E quando o material menciona o gás venenoso, a gente está falando de outra barreira moral sendo cruzada. Foi a primeira vez que a ciência foi usada em escala industrial para aniquilar de uma forma especialmente cruel. Atacava o ato de respirar. Foi o terror moderno na sua forma mais pura. Depois de 4 anos dessa brutalidade, a guerra finalmente acaba. E as consequências, como aponta o nosso resumo, foram gigantescas. Milhões de mortos, milhões de feridos. Uma geração inteira foi basicamente ceifada. E não são só números, né? Quando a gente fala em cerca de 20 milhões de mortos e outros 20 milhões de feridos, a gente está falando da geração perdida. Certo. Pensa em aldeias inteiras na França ou na Inglaterra,
onde quase nenhum homem entre 18 e 30 anos sobreviveu. Isso deixou um buraco social, econômico, emocional, que levou décadas para cicatrizar. O trauma psicológico nos sobreviventes foi algo endêmico. A Europa ficou assombrada por essa perda. E além do custo humano, o mapa político mudou completamente. O resumo afirma que impérios desmoronaram. Não foi uma pequena mudança de fronteira, foi um terremoto geopolítico. Foi o fim de um mundo. 4 grandes impérios que dominavam a política há séculos simplesmente desapareceram. O russo, com a Revolução Bolchevique, o alemão, que virou uma república, o austro-húngaro, que foi fatiado em vários países, e o otomano, cujos restos viraram a Turquia moderna. E o Oriente Médio, né? Sim, e os territórios otomanos no Oriente Médio foram divididos entre França e Inglaterra, criando fronteiras artificiais que são fonte de conflito até hoje. Mas não foi só uma mudança de mapa, foi o fim da ideia de monarquias por direito divino. A guerra não só destruiu impérios, ela criou os ismos que lutariam pelo resto do século. Isso nos leva ao ato final, e talvez o mais importante para o que veio depois, o Tratado de Versalhes. Quando eu leio sobre os termos do tratado, a impressão que dá é que não se buscava uma paz duradoura. Era mais uma vingança. Exato. O material usa a palavra exata. A Alemanha foi humilhada. Isso não era uma receita para o desastre. Era precisamente uma receita para o desastre. O Tratado de Versalhes é um dos exemplos mais trágicos da história de como se pode ganhar a guerra e perder a paz. A Alemanha foi forçada a assinar a cláusula de culpa de guerra, aceitando a responsabilidade total, e teve que pagar reparações enormes. Astronômicas que alejaram a economia, perdeu todas as colônias, perdeu território na Europa, teve o exército reduzido e não houve negociação. Foi uma paz punitiva ditada pelos vencedores. Ou seja, em vez de curar as feridas, o tratado jogou sal nelas. Exatamente. Para muitos alemães, isso não foi uma paz, foi uma humilhação nacional. E esse sentimento profundo de injustiça, de ressentimento, virou um terreno incrivelmente fértil. Foi o combustível que alimentou os movimentos extremistas. Adolf Hitler e o Partido Nazista construíram toda a sua plataforma na promessa de rasgar o Tratado de Versalhes. É por isso que a analogia final do nosso material acaba sendo tão precisa. A Primeira Guerra foi a briga gigante, onde todos saíram machucados, e a confusão deixou marcas para a próxima briga ainda maior. Sim. A próxima briga não foi só uma repetição, mas uma consequência direta. Muitos historiadores hoje nem veem as duas guerras como conflitos separados, veem como uma única guerra civil europeia de 30 anos com uma trégua de 2 décadas no meio. A Primeira Guerra levantou questões que a Segunda tentou responder de forma ainda mais brutal. Então, o que essa nossa análise mostra? Que a Europa do início do século XX era uma armadilha esperando para ser ativada. Um sistema de alianças que prometia segurança, mas que na verdade garantia uma escalada incontrolável. Uma guerra que começou com táticas antigas e terminou com uma carneficina industrial. E no final, um tratado de paz que, em vez de construir pontes, cavou trincheiras ainda mais profundas para o futuro. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão importante, que ecoa até hoje. A história mostra que tratados de paz podem ser tão perigosos quanto declarações de guerra, se não forem construídos sobre uma base de reconciliação. Verdade. E fica a questão para a gente pensar. Ao tentar punir um adversário derrotado de forma esmagadora, não corremos o risco de criar as condições para um conflito futuro ainda mais devastador? Uma paz construída sobre a humilhação pode realmente ser chamada de paz?